Já começou? Sim. Alô, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos nossos amigos e colegas corretores e corretoras de imóveis. Uma excelente tarde para todos nós. Júlio entrou, Fabrício Gomes, Mano Nunes, Denise Saidon, Reginaldo, Juliano Ávalos, ó, tá entrando até de Paquistão, gente. Bom, enfim. Alessandra, boa tarde. Diego, Nis, Robson, Luiz Henrique Pedroso, Vila Ricardo Luiz, Luiz Henrique Pedroso, Renato Martiori, Diego Muniz, bom, Sueli Rebelo. Tá certo? Boa tarde, dona Marli. Alexandre. É um prazer nessa tarde estar aqui mais uma vez com vocês nessa live. Eu já vou tirar essa máscara que eu estou sozinho aqui, tá? Não tem ninguém perto de mim, eu posso tirar a máscara. E o Sicredi também, que é o nosso parceiro nessa live. A ideia nossa, no mês do corretor, foi uma preocupação com o corretor de imóveis na área pessoal. Então nós estamos hoje na primeira live com a Elvira do Faria Macedo do Sicredi, que ela vai falar sobre cooperação na ponta do lápis, orientação financeira. No dia 25 nós teremos uma live sobre a saúde mental. E no dia 30 de agosto nós teremos a live Saúde Física com a nutricionista Simone Cássia, também no Instagram do Cresce. Então essas lives para nós corretores de imóveis, para o nosso pessoal, porque pelo lado pessoal nosso, para que nós... Eu vou tirar a máscara, está me incomodando aqui para falar com vocês, tá? Boa tarde, Elvira. É um prazer tê-la aqui conosco. Tudo bem, você? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Então tá jóia. Pronto para a nossa live da orientação financeira? Eu estou falando para os corretores aqui que esse mês nós resolvemos dedicar ao corretor de imóveis. Por ser o mês do corretor de imóveis, nós estamos no lado pessoal, tá? Nós não estamos falando tudo para a vida pessoal do corretor de imóveis. Então, hoje a orientação é financeira. No próximo dia 25, nós teremos o tema saúde mental para o corretor de imóveis. E no dia 30, saúde física. Então, nós vamos falar essas três áreas: financeira, a mental e a saúde física. Isso é importante para nós neste momento de pandemia, tá? Apesar que a vida sempre... esses cuidados são essenciais para a vida do corretor de imóveis, para todas as pessoas, mas eu vejo assim, é um momento em que as pessoas estão vivendo um psicológico muito afetado. Então, nós resolvemos fazer essas lives para trazer para as pessoas um momento para eles estarem fazendo um reflexo do seu próprio potencial, daquilo que ele está precisando. Certo? Eu gostaria de abrir a palavra para você fazer a sua apresentação
vá lá e já pode começar falando com os nossos corretores. Eu só vou dar um anúncio mais de uma outra live que vai ter amanhã, no dia 19 amanhã, às 19 horas, da Faculdade Prime. Nós vamos estar sorteando uma bolsa para o curso de pós-graduação imobiliária. Então, os corretores de imóveis que quiserem concorrer a essa bolsa, por gentileza, amanhã, a partir das 19 horas, no nosso Instagram, nós estaremos fazendo a live. Elvira, com a palavra. Obrigada, doutora Eli. Eu vou tirar a máscara Se também. você estiver aí sozinho também, pode tirar a máscara, porque Fica é melhor, né? complicado falar. Eu ia As até pessoas às vezes perguntar não entendem. se vocês estão me ouvindo bem, se está bom o áudio. Tá tudo Se estamos aqui, estou ouvindo bem. Então, ótimo. Eu vou até Então, pôr gente, pois não. Não, eu ia pôr o fone aqui, mas nem vou para não mexer, para não dar vibração no aparelho. Pode ir, Elvira. A palavra está com você. Vamos falar um pouquinho hoje de dinheiro, né? Que é uma coisa muito complicada das pessoas estarem conversando, apesar que hoje é um pouco mais comum, mas assim mesmo tem algo por trás disso que as pessoas ficam meio receosas, né? Então eu queria que todo mundo realmente abrisse a mente, né? Porque a mente que se abre a uma nova ideia, ela jamais volta ao seu tamanho original. Então, isso daí é uma frase de Albert Einstein que eu gosto bastante. Eu acredito que isso é muito verdadeiro, né? Então, assim, iniciando a nossa live de educação financeira, né, de vida financeira saudável, primeiramente eu vou falar da nossa cooperativa, que a gente tem essa iniciativa justamente para a gente ver a comunidade ter uma vida financeira saudável. Então, isso daí é um dos propósitos do Sicredi, de ver não somente seus associados, mas também a comunidade tendo uma vida financeira saudável. Porque a comunidade crescendo, logicamente, todos crescem, a cooperativa cresce. Então, o principal fator de uma vida financeira saudável, querendo ou não, é você iniciar um planejamento, você saber para onde você quer ir e você iniciar um planejamento disso. Então, assim, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer: eu tenho controle do meu dinheiro? Eu tenho o controle da minha vida financeira? Ou então eu vou por escolhas, por impulso, eu faço as coisas sem pensar, mas sim no impulso do momento? Então, isso daí é algo primordial para a gente ter uma vida financeira bem estruturada. Então, a gente fez uma pesquisa, né, junto do Datafolha, do Valor Econômico, e nós verificamos que 61% da população estava endividada em 2019. E após a pandemia, isso daí foi para 65%. Então, assim, a pandemia, como o senhor falou, ela realmente teve um insight muito grande para ter um endividamento, e essa parte psicológica ela entra bastante nessa vida financeira, que a pessoa que não tem esse controle, e aí ou então acaba endividada, que isso daí também, às vezes a pessoa que até tem o controle, né, ela acaba se endividando, não tem como. Então isso daí tem que ter depois um freio para começar a se reestruturar. Então, como que a gente faz essa reestruturação? Primeiramente, a velha planilha. Então, assim, eu não sei se as pessoas aqui, né, gente, qualquer coisa, se quiser ir comentando também, perguntando, tá? É um bate-papo. Mas eu não sei se aqui as pessoas, elas têm o costume de fazer aquela velha planilha. Então, assim, dependendo da faixa etária das pessoas que estão participando, às vezes não tem esse costume e já vai direto para um aplicativo. Hoje nós temos vários aplicativos que ajudam bastante a gente a ter esse controle financeiro. Mas a planilha, para quem não tem o costume de anotar, essa planilha ela faz toda a diferença.
Porque se você começar a notar, nem que for uma bala que você compra, você já está modificando um pouco a sua forma de pensar, a sua forma de gerir essas suas finanças. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse controle financeiro. E esse controle financeiro, além das planilhas, de você anotar tudo, é legal você também ter, além dos aplicativos, igual eu falei para as pessoas, você ter a parte do seu rendimento. Muitas vezes a gente vai em palestras que as pessoas não sabem quanto que ela recebe no salário bruto. Ou então, só sabe mais ou menos quanto recebe no salário líquido, porque cai ali na conta corrente, a pessoa tem o acesso no aplicativo e aí sabe mais ou menos. Então, não tem noção do que tem de desconto, não tem noção do que contribui no INSS, no imposto de renda. Então, as pessoas não têm esse controle. E isso daí é também importante, porque ela faz parte desse controle financeiro. Ela faz parte do orçamento familiar dessa pessoa. Por que eu comecei assim? Muita gente acha que o dinheiro, ele é inimigo. E o dinheiro, ele não pode ser um inimigo nosso. O dinheiro, ele tem que ser um aliado. Quando a gente torna o dinheiro... Pode falar, doutora Eli? É verdade, isso aí. Né? Eu vou até aproveitar esse gancho aqui, falar para o pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, nós temos pessoa aqui para anotar, pode fazer a pergunta e nós vamos passar para a Elvira também. E aí, porque eu sei que você está falando aí, é difícil você ler. Então, nós Sim. transmitiremos aqui as perguntas. Se não conseguirmos responder todas, nós depois enviamos para o seu e-mail ou para o seu WhatsApp, trazendo as respostas que você vai precisar. Pode participar à vontade, gente. Perguntas Isso na mesmo. área financeira hoje está liberado. Tá? Pode continuar, Elvira. Mas isso mesmo que o doutor Eli falou é verdade, gente. Podem participar à vontade. Isso daqui é um bate-papo, não quero ficar falando sozinha aqui. Então, se tiver perguntas, fiquem totalmente à vontade para fazê-las, tá? Como eu estava falando, né, o dinheiro, ele não pode ser um inimigo nosso, né? O dinheiro, ele tem um valor intrínseco. Então, assim, desde lá de trás, a gente vê que o dinheiro, ele vai tendo formas diferentes. Então, antigamente era o sal, foi para o boi, foi para a moeda. Hoje a gente tem a criptomoeda. Então, assim, a gente não pode se apegar ao dinheiro, mas sim saber trabalhar com ele, saber que ele pode trabalhar para nós. Por quê? Porque o dinheiro, ele representa muita coisa na vida das pessoas. Então, ele representa tanto o lado bom, como também o lado ruim. A falta do dinheiro, ele vai representar uma frustração, uma fragilidade, uma ingratidão, uma falta de aceitação hoje. Hoje a gente tem as redes sociais, então o dinheiro, ele traz essa falta de aceitação. Infelizmente, os jovens estão muito nessa aceitação. E o dinheiro em si, quem tem, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer poder, conforto, consumo, status, sucesso. Então, ele tem os dois lados. Por isso, a gente tem que saber ter o equilíbrio desse orçamento. Para quê? Para que a gente saiba viver da melhor forma possível. Como que a gente faz isso? Além da gente conhecer o dinheiro, tem uma pesquisa que eu acho muito interessante. É uma pesquisa de uma universidade de Londres. Eles colocaram várias pessoas de olhos vendados e começaram a queimar dinheiro, falso, lógico, né? Mas começaram a queimar um montante de dinheiro. E tiraram a venda dessas pessoas. Aí as pessoas, elas tiveram uma sensação, geralmente as pessoas nas palestras presenciais, elas falam, meu Deus, a sensação foi de perda, foi de desespero. Muito pelo contrário. A perda das pessoas, a sensação de perda, foi de perda de uma ferramenta. Ou seja, o dinheiro nos representa uma ferramenta, coisa que a gente não sabe disso, tá lá no nosso passado, né? Então, o dinheiro, ele é uma ferramenta para a gente trabalhar. Então, ele não se representa como uma ferramenta. Então, por isso que a gente tem que saber trabalhar o dinheiro, para ele poder nos trazer benefícios.
Então, a primeira fase, saber conhecer ali o dinheiro, saber ter o controle do dinheiro. E para a gente ter o controle, a gente precisa conhecer a si mesmo. Então, a gente conhecendo a si mesmo e a gente conhecendo o dinheiro, não tem batalha que a gente não vai ganhar contra ele, que na verdade tem que ser a favor dele e a favor da gente, né? Então, assim, primeira coisa, pode falar, doutor, ele pode ir. Não, estou concordando com você. O dinheiro, ele é o bem ou é o mal, né? Você tem Justamente. essas duas vertentes. Ele pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. Eu vou aproveitar desde que você falou uma coisa. Desde muito cedo, o grande problema nosso de corretor de imóveis é que nós temos o mercado, ele é instável. Ele tem seus altos e seus baixos. E o que acontece com isso? Muitas vezes o corretor de imóveis ganha um dinheiro, vamos dizer assim, um mês ele fatura horrores, e outro mês pode ser que ele não fature. Então, uma coisa que o corretor de imóveis precisa aprender é trabalhar uma meta, como você falou, mas também colocar a sua vida dentro de uma pauta. Porque eu já tive uma época, lá atrás, quando eu comecei, que eu fazia uma planilha. Nessa planilha eu colocava assim, naquela época não tinha o Excel da vida, não. Eu colocava lá, era simples no computador. Melhorei ou piorei? Você está entendendo? Então você chega no final do mês, você fecha o seu mês, aí você vê se você melhorou as suas condições financeiras ou se você piorou. Então, se você sobrou dinheiro ali, se você comprou mais alguma coisa, se você adquiriu algum bem, você melhorou. Se você baixou, você então começa a ter vamos dizer assim, é um sentimento que a gente tem vamos dizer assim, de proteção financeira para a gente. Você está entendendo? É pensar no futuro. Porque isso a maioria das pessoas não pensa. Então, hoje eu gostaria que você focasse para as pessoas que fossem realmente, o corretor está vivendo um ótimo momento para muitos. Tem as suas exceções, mas nós gostaríamos que esses corretores eles aproveitassem esse momento que nós estamos vivendo e que ele fizesse um alicerce para a sua vida. Você está entendendo? Fizesse uma transformação da maneira com que ele vive, tipo assim, igual o cara ganha. Ah, vendi uma casa lá de 1 milhão, ganhou 50 mil, vou para a praia, vou lá ficar uns 15 dias na praia, quando você volta, acabou o dinheiro, puxa, tem que começar tudo de novo. Então, isso aí são coisas que a gente quer mudar esse pensamento, fazer com que as pessoas comecem a ver o dinheiro como uma ferramenta para ele viver. Certo? Isso mesmo. Certinho, é isso mesmo, doutora Eli. É isso mesmo. Até porque a gente, querendo ou não, a gente é extremamente otimista, né? Então, isso que o senhor falou é totalmente verdade. Vender uma casa foi não só na profissão de vocês, mas estou falando porque a gente está falando nesse nicho, né? Mas, assim, vendeu uma casa, recebeu e aí gasta tudo. Por quê? Porque é otimismo. Que daí acha que não, próximo mês eu vou lá e consigo novamente. Então, assim, quem nunca, né, chegou e falou assim, não, eu mereço isso, eu trabalho para isso, Então, assim, não é bem assim. Hoje em dia, realmente, a gente tem que pensar no futuro. Hoje em dia, e dependendo da idade, tem muita gente que não vai ter nem aposentadoria se não fizer uma previdência privada. Então, tem todo esse planejamento tanto para o presente como para o médio prazo e para o longo prazo. É justamente isso. E eu falei do otimismo, mas assim, não estou falando que o otimismo ele é ruim. Não, não é ruim. Só que o otimismo ele é essencial, mas quando ele é em excesso, ele te causa certas atitudes que podem te prejudicar no futuro. Então, uma das coisas que o senhor falou é muito verdade. A gente tem que se planejar. Não tem jeito. Tem um planejamento que a gente faz que ele é tanto do presente, do médio e do longo. E isso daí lá na cooperativa a gente fala muito isso para os nossos associados. Por quê? Não adianta também você fazer um planejamento, gente, que vocês não vão alcançar. Tem que fazer um planejamento
que ele seja específico. Então, coloca algum objetivo lá. Por exemplo, aposentadoria aos 60 anos, ou então, no ano, como vocês recebem muito, não tem um fixo, se planejar durante aquele ano, aí eu vou vender essa casa, meu salário e meu custo mensal vai ser de tanto, meu salário é tanto, então eu já vou guardar para o próximo mês para mensurar isso daí. Então tem que ter um objetivo específico. Então, por exemplo, essa aposentadoria aos 60 anos vai ser um dos objetivos. Podem traçar vários objetivos. Só que assim, é como eu falei, o objetivo ele não pode ser algo inalcançável. Porque se ele for algo inalcançável, a gente desanima e a gente acaba desistindo desse objetivo. E aí vai tudo por água abaixo. Então, ele tem que ser específico, então vai lá, anota no caderno, anota numa planilha qual é o seu objetivo. Ah, eu quero comprar uma casa, eu quero daqui 10 anos viajar a Europa toda, eu quero ter uma aposentadoria de 60 anos. São 3 objetivos. Aí você vai mensurar esse objetivo. Quanto que eu tenho de montante para acumular para essa casa, para essa viagem e para essa aposentadoria? Você vai ver o que é alcançável dentro da sua renda. Não coloque algo que seja muito além da sua renda, porque vai ser isso que eu falei, desanima. E aí vai tudo para água abaixo. Então, nem que você comece com R$10, com R$100, com R$1.000, depende da renda de cada um, da realidade de cada um. Mas comece com algo que é alcançável. E comece com algo que seja relevante. Então, por exemplo, poxa, uma casa para eu ter um conforto para minha família, ela é algo relevante. Não, eu quero daqui 10 anos. Meus filhos estão com, sei lá, 10 e 11 anos. Daqui 10 anos eu quero fazer uma viagem para a Europa com os meus filhos para eles conhecerem, ter um conhecimento fora daqui ou um intercâmbio para eles. É também algo relevante, é algo que vai fazer a diferença. A parte da aposentadoria, o conforto que você tem de você não ficar lá aposentado, sei lá, dependendo de INSS ou com uma renda bem mais baixa do que você recebe hoje, que isso daí acontece. Então também tem que ser relevante e tem que ter data. Então tudo que você fizer tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser alcançável, relevante e tem que ter data. Porque se a gente fugir desse planejamento, aí realmente a gente não consegue alcançar, né? É aquela coisa, o objetivo está ali traçado, a gente tem que ter um caminho para a gente alcançá-lo. Nessa parte que o senhor falou do corretor de imóveis, é muito importante porque eu já tive vários associados corretores e realmente é muito coisa de momento. Então, assim, recebe, não tem uma reserva de emergência. Realmente vai gastando conforme tem na conta corrente ou conforme tem necessidade. Gente, a gente precisa de uma reserva de emergência. Isso daí a gente se pagar. Então, antes de qualquer outra coisa, a gente tem que se pagar. Em estudos, eles falam que, assim, geralmente 10% do valor da renda é o mínimo ideal. Então, assim, mas eu não consigo ainda 10% da minha renda. Ótimo, vai tentando colocar 1%, 2%, 5% da renda, mas faça essa reserva de emergência. Por que a reserva de emergência é tão importante? Se caso aconteça alguma coisa na família, ou na parte de saúde, ou até mesmo com a casa, teve um problema na casa, teve que demolir a casa, alguma coisa assim, a primeira coisa que a pessoa faz é procurar dinheiro com urgência. O dinheiro com urgência, o que ele faz? Juros mais altos. Então, geralmente, quando a pessoa está precisando muito e ela precisa daquele valor, ou ele vai para o que é mais fácil. Cheque especial, que tem os juros mais altos, ou um crédito que ele nem sabe de onde que ele está pegando. Então, geralmente, vai para os juros mais altos. Se você tem uma reserva de emergência, você vai utilizar aquela reserva de emergência, sem você disponibilizar um pagamento de juros altos por causa da sua emergência. Então, essa reserva, ela serve não somente para isso, mas também para uma subsistência da família.
Vou falar agora no caso de pessoas, por exemplo, a gente que tem salário fixo, mensal. Nós temos que ter uma reserva de emergência de pelo menos o valor de 12 meses de salário. Por que a gente precisa disso? Porque se caso aconteça alguma coisa, ou da gente ser mandado embora, ou de alguma coisa na empresa que não consiga nos pagar, alguma coisa assim, você tem uma reserva para você conseguir pagar as suas contas sem deixar o padrão de vida diminuir e você ter um tempo hábil para você se reestruturar. Então, a reserva de emergência, ela serve para isso. Tem muita gente, doutora Eli, e pessoal, né, que fala pra gente, mas a reserva de emergência, eu tô lá, não tá rendendo nada, porque eu deixei no renda fixa, eu vou colocar no renda variável e tal. Não é assim. A reserva de emergência, ela tem que estar num renda fixa, que você tenha liquidez diária, porque ela realmente é para a emergência, ela é para você tirar no momento que você necessita. Se você já tem aquela reserva de emergência, aí sim, você pode se aventurar em outros investimentos. Aí você vai ou para ações, ou para fundos de investimento de renda moderada. Aí a gente tem um leque de investimentos que a gente pode se aventurar. Mas o primordial é você ter essa reserva de emergência. E aí depois você partir para outros investimentos. Por que eu estou falando isso? Nós temos muitos casos, né? Quem já está na vida financeira aí há muito tempo sabe disso, de pessoas que se aventuraram com reserva de emergência para pirâmide. Quem aqui não lembra do Telex Free, que eu acho que faz uns 8 anos, né, agora que aconteceu? Muita gente perdeu dinheiro, tirou da reserva de emergência, desestruturou toda a família por causa de pirâmide. Então, assim, a parte de investimento, oferecer uma taxa de rentabilidade muito alta, gente, os dois pés atrás. Porque ninguém dá uma taxa de rentabilidade tão alta, igual a pirâmide oferece, só para você aplicar o dinheiro lá com eles. Não é assim. Para você fazer uma aplicação, vou falar isso mais no finalzinho da live, para também explicar um pouquinho mais de investimento. Mas para você fazer uma aplicação, você tem que estar muito bem estruturado, com o consultor financeiro, sabendo aonde você vai colocar seus investimentos, tendo um fundo garantidor, da onde você vai colocar. Então, você tem que ter um conhecimento junto do seu consultor para você fazer um investimento correto. Certo? Tem alguma dúvida? Alguém perguntou alguma coisa aí, doutora Eli? Eu não sei, que eu não estou lendo. Alguém fez um comentário. Aqui fez um comentário que eu achei interessante. A Juju, senhor, pensa que você acabou de falar, que dinheiro excedente só existe depois que você... Excedente, tá? Depois que você tem em caixa pelo menos 1 ano de salário reservado. Eu acho realmente o seguinte, essa questão que a gente tem que aprender, como nós estamos falando para corretores de imóveis, o corretor ele tem que aprender que os honorários que ele vai receber, o que ele recebeu esse mês, ele tem que começar a fazer uma reserva. Não interessa se o mercado está muito bom, você está vendendo. Por quê? Porque existe, por exemplo, períodos em que você fica sem vender, ou que você depende de financiamento, ou que você vendeu e existe um prazo para você receber. Como é que você sobrevive nesse mês? E outra coisa, esses investimentos aí tem que ser em algo que seja bem sólido, né? Isso que você está falando, a questão do rendimento, não adianta a gente querer sonhar e achar que vai ganhar altos valores rapidamente, porque eu vi isso que você falou é verdade, eu vi muitas pessoas que se desfizeram de carro, fizeram empréstimo, começaram a ganhar dinheiro, só que o final foi pior do que o início. Porque quando você termina, vamos dizer assim, eu tinha 50 mil, investi numa pirâmide, perdi uma coisa. Agora, dura quando você vendeu o seu carro, pegou um empréstimo, investiu, porque aquilo as pessoas vão tendo uma empolgação que vamos dizer assim, é muito comum nos nossos colegas e nas pessoas. Quando você fala em termos de rendimentos altos, as pessoas ficam doidinhas para fazer aquilo. Por exemplo, o imóvel é um excelente investimento.
O retorno dele, talvez, muitas vezes, ele não é da maneira com que é o mercado financeiro. Ou seja, ele não tem uma liquidez rápida. Mas, no entanto, a solidez dele é muito forte. Entendeu? Mas isso aí que você está falando dessas questões de pirâmide, muitas pessoas entraram, depois nós tivemos a Telex Free na segunda eu entrei. Pelo menos comprei uma cota lá, que era de um... Você ia pegar um rastreador de carro, tá? Quem comprasse a cota ganhava um rastreador de carro. Até ontem à tarde não chegou, então pode ser que hoje chegue. Então, isso aí é importante para o corretor de imóveis, ele começar a pensar na vida dele, começar a pensar no futuro. Ah, eu sou novo, tenho 20, 30 anos, mas essa nossa vida ela passa muito rápida. E isso daí também o dinheiro, eu sempre costumo dizer, o dinheiro não aceita desaforo, certo? Se você tem um pouco, guarde. Se você tem bastante, usufrua. Mas sempre como, vamos dizer assim, de uma maneira racional, entendeu? E tendo as pessoas fazer o seu planejamento. Esse planejamento que eu acho que é a principal maneira que a gente pode fazer com que as coisas comecem a dar certo para a gente. Porque quando você, profissionalmente, você está precisando de dinheiro, tá? E você vai atender um cliente doido para vender, você está entendendo? Você transfere para o cliente uma insegurança. Você está entendendo? Então, isso aí também tem um fator psicológico que a pessoa quer vender de qualquer jeito, ele precisa vender. Não é que ele quer vender de qualquer jeito, ele precisa vender. Então, ele tem uma vida financeira estruturada para não transmitir para o seu cliente, tá? A necessidade, que a necessidade dele às vezes é maior do que a do cliente. Certo? Pode falar, Elvira. Cortou o som da Elvira. Você está sem som, Elvira. Você está me ouvindo? Tá, tá. Nós estamos com um probleminha técnico aqui. A Elvira vai sair, vai entrar novamente. Tá? Enquanto isso, vou aproveitando e falando sobre a live do dia 25, saúde mental para o corretor de imóveis, e no dia 30, saúde física. Esse mês, o tratamento é pessoal para os corretores de imóveis. Então, você que... na física, até eu vou ter que entrar, tá? Psicológica, todos nós precisamos, todo dia, mas a física também, ela nos leva a um pensamento, eu já fiz isso, isso é importante. Nós vamos ter uma nutricionista, tá? Para falar sobre atividades físicas e sobre nutrição. Elvira voltou? Tá Olá, comigo Elvira. agora? Não, agora estou te ouvindo. Pode continuar. Ah, que travou Pode aqui, não, doutor vamos Eli. continuar. Pode falar, Elvira. Ah, então ótimo, né? Que travou aqui, aí eu não estava conseguindo nem escutar o senhor também. Desculpa, mas assim, eu fui escutando pelo outro celular, então eu ouvi tudo que o senhor falou, só nesse que não estava dando certo. Mas voltando é justamente o que o senhor falou, né? Então, assim, como vocês corretores, vocês têm alguns meses que são muito bons, algumas semanas que vocês fazem vendas e que recebem muito recurso, realmente tem que fazer esse planejamento. Tem que guardar, tem que fazer o investimento que seja de emergência para depois fazer os outros investimentos mais estruturados, mas tem que verificar qual que é a renda. Na verdade, o corretor de imóveis, ele que vai determinar qual que é a renda dele, né, doutor Eli? Não sei se eu estou falando besteira, Exatamente. qualquer coisa o senhor me fala, Não, mas não. assim, né? Conforme vocês recebem, vocês vão determinar o que vocês vão ter de custo e aí aquela renda mensal, o que vocês vão poder gastar e dali
começar um investimento também, até para ter essa parte de emergência, né, que a gente está falando e que é tão importante. Por que eu falo da parte de emergência? Tem muita gente que vai muito, hoje nesse negócio de mídias sociais, é até legal a saúde mental que vocês vão fazer, eu acho isso importantíssimo nos dias de hoje, porque essa parte de rede social, ela afeta muito o consumo. Então, hoje, Exato. querendo ou não, nós somos bombardeados com a mídia social e não somente de propagandas, mas assim, uma pessoa foi para uma praia, daqui a pouco essa pessoa está na praia de novo, daqui a pouco ela está em outra viagem, você fala, mas meu Deus, gente, eu quero ir também. Então, assim, você fica tendo, é ou não é? Você vai sendo bombardeado com essas informações. E aí, às vezes, as pessoas que não têm esse controle recebem, por exemplo, um dinheiro de uma venda de uma casa, fala, junta a família e fala, não, nós vamos fazer essa viagem, nós vamos organizar para a gente ir. E acaba gastando o valor que tem de um mês de trabalho, assim, em uma viagem, em uma semana. Mas por quê? Porque as mídias sociais hoje estão muito latentes na nossa vida. E essas mídias sociais, tirando essa parte nossa do querer, de fazer por impulso, ela também tem essa parte das propagandas. Então, às vezes, vem lá, estou precisando, vou colocar um exemplo meu, que nós mulheres, nós gostamos muito de, à noite, estar lá com o celular, vai lá e enche o carrinho. Isso daí é muito comum, que dá uma olhada num sapato, dá uma olhada hoje com lojas virtuais, é maravilhoso isso. Só que assim, isso daí aparece uma promoção. Gente, a promoção, ela pode ser, a maioria das vezes, enganosa. Porque a maioria das compras são feitas depois das 8 da noite. Isso daí é uma pesquisa que foi feita, tá? Que a maioria das compras pela internet são feitas depois das 8. Por quê? Você chega cansado do dia de trabalho. Você tem o pensamento que eu falei lá atrás. Não, eu trabalhei tanto, eu mereço isso. E aí você acaba indo por impulso. Aparece para você lá uma promoção de uma coisa que você já está querendo, nem que tire R$2, você acha que você está saindo na vantagem. Então, isso daí é muito perigoso. Então, tem que ser uma compra consciente. Por que eu falei do meu exemplo? Eu deixo muito as coisas no carrinho. Isso daí dá muito certo. Você fazer algumas perguntas básicas. Depois que você dorme, você deixa lá no carrinho, você dormiu, no outro dia você se pergunta, eu estou precisando daquilo? Eu realmente quero comprar aquilo? Sabe? Então, assim, aquelas perguntas básicas, tipo, esse produto é de qualidade? O valor desse produto condiz com o produto? Então, assim, essas perguntas básicas te traz na racionalidade do negócio. O que acontece? Antigamente, a gente tinha o dinheiro em mão. Então, a gente ia pagar alguma coisa, a gente sentia uma dor no coração. E daí você fazia um cálculo. É ou não é? A gente até hoje. Fazia o cálculo e falava assim, nossa, eu trabalhei o dia inteiro, eu recebo tanto por mês, tanto por dia, será que esse produto está valendo a pena de eu tirar esse montante e pagar? E aí isso daí foi para o cartão de crédito. O cartão de crédito, ele te dá ainda esse sentimento, será que eu devo, será que eu não devo? Por quê? Por causa da senha. Você vai lá colocar a senha, te dá aquele arrependimento. Aí você acaba fazendo essas perguntinhas, mas de forma rápida. E você acaba comprando, mas ele ainda te dá o sentimento. A parte da internet, você não tem esse sentimento. A parte da internet vai muito fácil. Você cadastra seu cartão de crédito ali, o negócio flui. E aí você só vai ver o estrago na sua fatura. Quem aqui nunca levou um susto de uma fatura com iFood? Gente, iFood é complicadíssimo. Que o iFood, você vai lá, compra um negocinho, vamos comer um negocinho de R$15. Daqui a pouco você tá lá com um sushi de 150. Daqui a pouco você volta para os 15. Você não tem o controle. Por quê? Porque o seu cartão está ali. Você só vai comprando e você não vai tendo esse sentimento de retirada. Então, faça essas perguntas. Eu preciso?
vai ser útil para mim? Tem boa qualidade? Eu posso pagar isso daí? Essa do eu posso pagar, ele entra muito na rede social também, o status. O que eu falo muito para os meus associados, não viva de status. Viva com o que você pode pagar. Então, assim, não adianta você colocar lá que você tem uma casa enorme, linda, maravilhosa, se você não vai conseguir arcar com as parcelas. E não é somente com as parcelas, doutor Eli. A gente sabe que tem a parte, se você compra um carro, uma casa, IPTU, IPVA, então você tem a manutenção daquele bem. A manutenção é que mata. Isso, justamente. Esses dias eu dei palestra para adolescentes e aí eu coloquei isso no celular. Porque assim, o adolescente vai lá com o cartão da mãe, vai lá e compra um celular e acha que não tem custo nenhum. Gente, tem que fazer um plano para aquele celular. Você vai comprar, nem que seja uma capinha. Então, desde o pequeno, que é um celular, até uma casa, um carro, você, além de comprar, além de ter as parcelas daquele bem, você vai ter que dar manutenção naquele bem. Então, você tem que pensar como um todo. Então, tem que colocar isso na ponta do lápis. São coisas que as pessoas não colocam. E aí vem a parte do ativo e do passivo. O que você tem de ativo e o que você tem de passivo? O que é o ativo? O ativo é o que você já pagou. Você fez um financiamento de uma casa de 200 mil, se você já pagou 100 mil, aquele 100 mil ele é um ativo da sua vida, é um bem que você já tem, você já está com ele pago. O 100 mil ele é passivo. O que a gente sempre tem que controlar? Se o nosso ativo e o nosso passivo, eles estão em equilíbrio ou se o passivo está passando muito do ativo. Que daí, isso daí, ele se torna uma vida financeira solúvel. Se o passivo, ele é maior que o ativo, lógico, vai ter fases da vida que o nosso passivo, ele vai ser maior. Não tem como. A gente tem a fase do crescimento, a gente tem a fase de adquirir coisas, a gente tem a fase do investimento. Então, vai ter fases na nossa vida que a gente precisa que o ativo esteja um pouquinho mais para baixo para a gente construir aquele ativo. Só que você tem que ver se aquele passivo você consegue pagar, se está dentro do seu orçamento. Porque se não tiver, você vai destruir todo o seu ativo que você já construiu. E aí você vai ter que vender aquela casa ou vender aquele carro porque você não está aguentando. Pode falar, doutor Eli. E você tem um problema sério, por exemplo, isso que você está falando, é o seguinte, vamos dizer assim, o consumismo, às vezes, leva a pessoa a comprar algo que ele não precisa, ou algo que ele não tem tanta necessidade. E tudo que a pessoa compra dessa forma, ou mesmo, às vezes, até precisando, é igual quando você compra um carro, você sai da agência, o carro, ai, que delícia, não sei o quê. Passado 15, 20 dias, acabou aquela, vamos dizer assim... A euforia, né? Olha, já passou a ser um negócio normal. Agora eu quero saber o seguinte, a prestação passou a ser normal? Não. Ela vai vencer todo mês, tá? A tua euforia acabou, você está entendendo? E aí fica só o seu pagamento que todo mês você tem que fazer. Tá? E essas coisas as pessoas têm que pensar um pouco, por quê? Vamos falar desse produto. Esse produto é um produto que decai preço, a prestação não cai, tá? E quando às vezes você chega lá, vamos dizer, se a pessoa faz 30, 40, 50 meses, quando chegar lá de 50 meses, o bem não vale 30, 40% daquilo que ele tomou lá atrás. A concessionária já perdeu o valor, né? Já perdeu, entendeu? Então, isso aí, as pessoas... Celular, por exemplo, hoje é um bem de consumo, sinceramente, as pessoas são muito vaidosas e elas vão no celular. Agora, você acabou de comprar um modelo, já lançaram outro. Então, é o que você falou, a questão de não viver de aparência. Isso aí é fundamental para vamos dizer assim, o que nós estamos ilustrando para a vida e tentando passar isso para a vida do corretor, não viva de aparência, certo? Por quê? Porque a aparência vai te levar a um consumismo que ele não tem fim. Você comprou, é aquela história do você ter um vizinho, o cara comprou um carro novo, eu preciso comprar um carro novo. Ou um parente,
Geralmente isso acontece dentro de família. A pessoa vê lá, o parente comprou um carro novo, puxa, eu preciso trocar meu carro. Que necessidade você tem de trocar seu carro? Você tem necessidade de trocar? Você tem condições de trocar? Você tem esse, vamos dizer assim, você tem margem no seu orçamento para fazer isso? É isso aí que as pessoas, às vezes, agem por impulso. E Justamente, isso é isso daí mesmo. traz consequências depois. Você vê a retomada de carros que tem no nosso principalmente Campo Grande, a gente assusta de ver o número de retomada de carro, por quê? Porque a pessoa não conseguiu pagar. Você está entendendo? Então, é necessário você ter um orçamento equilibrado. Isso aí é importante. Principalmente porque você não sabe, vamos dizer assim, como estará a política financeira amanhã. Certo? É Pode seguir. verdade. Não, mas o que o senhor falou é justamente isso mesmo. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Só que daí, se a gente for tentar ir nesse contexto aí, tentar alcançar tudo que o pessoal está postando, está comprando, está tudo, tem que ser de acordo com o orçamento, senão a gente desestrutura mesmo. Então, assim, vai pela Exatamente. necessidade, né? Eu tenho necessidade de ter uma casa. Eu preciso de uma casa própria, que isso daí vai me trazer conforto. Então, vai atrás de uma casa, não vai atrás da parcela da casa, mas sim de um montante para ver se você vai conseguir pagar aquele bem. E já colocar também na pauta tudo isso que eu falei, a parte do IPTU, a parte da manutenção da casa, porque tudo isso é importante. Então, gente, para vocês corretores, realmente precisa ter uma organização um pouco a mais do que uma pessoa que tem um salário mensal, porque vocês recebem esporadicamente. Isso daqui tem que manter realmente essa organização. Aí a parte, estão me perguntando aqui, eu vi, doutora Eli, de investimento. Eu já vou falar um pouquinho do investimento, tá? Então, assim, a parte de novos hábitos, gente. Então, eu vou pedir, eu preciso entrar um pouquinho na cabeça de vocês. Eu preciso que vocês entendam isso, porque eu quero ver vocês todos muito bem. Então, assim, eu preciso de 3 hábitos: orçamento, planejamento e investimento. Então, fazer o orçamento de vocês. Peguem, podem me procurar. Eu vou disponibilizar meu celular, doutora Eli. Pode me indicar aí para o pessoal, tá? Para me procurar. Então, assim, tem alguma dúvida? Como fazer um orçamento das dívidas mensais? Como fazer um orçamento familiar? Nós do Sicredi, nós vamos ajudar vocês. Planejamento, vamos fazer um planejamento para conseguir alcançar os objetivos, como eu falei lá atrás. Então, assim, quer traçar 5 objetivos, quer traçar 3 objetivos, vamos colocar objetivos que sejam realmente alcançáveis para não desanimar. Então, a gente traça objetivos junto e fazer um investimento para que esses objetivos sejam alcançados. A pessoa que me perguntou, tinha perguntado o que eu indico para investimento. A indicação depende muito. Acho que foi André, se eu não me engano. Estou tentando ler aqui, mas é que, gente, está indo muito rápido e eu falando, eu não estou conseguindo pegar todos, tá? A parte de indicação de investimentos, ela é muito pessoal. Por quê? Porque eu dependo do quanto de recurso que aquela pessoa tem, quanto que aquela pessoa pode disponibilizar para deixar a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, o que aquela pessoa pretende de objetivo. Então, assim, tem vários fatores. O perfil de investidor daquela pessoa. Então, a gente faz uma análise de perfil de investidor. Então, fazemos algumas perguntas para saber se essa pessoa ela é conservadora, se essa pessoa ela é moderada, se é arrojada. O que significa isso, gente? A pessoa conservadora é aquela pessoa que não aceita perder de jeito nenhum. Então, ela prefere ter um rendimento menor, mas que o capital esteja ali protegido. A pessoa com risco moderado, ela já tem vamos dizer assim, uma predisposição para aguentar um pouquinho mais. Se caso ela tiver alguma perda, ela ter um tempo hábil para ela recuperar esse capital e ter um investimento
com uma rentabilidade depois de certo tempo. A pessoa arrojada é aquela pessoa que ela pode perder o que for ali, ela aguenta para ela esperar que a rentabilidade venha novamente. Então, ela não desespera. Então, ela não desespera, porque assim, se a pessoa for conservadora e colocar no investimento que ela chega a perder, essa pessoa vai desesperar, vai tirar o recurso antes e vai acabar perdendo dinheiro. E esse não é o objetivo do investimento, muito pelo contrário, né? Me perguntaram também a parte do Sicredi, qual a diferença do Sicredi? Bom, o Sicredi, ele é uma cooperativa de crédito. O que é uma cooperativa de crédito? Quando você entra para a cooperativa, você entra como sócio. Então, você é dono da cooperativa também. Então, você entra com um valor que a gente fala que é como se você comprasse ações do Sicredi. Então, você entra como sócio. Isso daí te dá direitos dentro do Sicredi, como também deveres. O que é o dever do associado? O dever do associado é ter uma participação ativa dentro da cooperativa, né? E os direitos, a gente tem a parte de divisão de resultados. Então, assim, quando você entra como sócio, a nossa conta corrente ela é normal, tá? Eu não vi quem que perguntou, mas a nossa conta corrente, acho que é Vandir, não sei. A nossa conta corrente, ela tem todos os produtos que qualquer outra conta corrente ela tem. A única linha que a gente ainda não trabalha é o crédito imobiliário. Vocês sabem disso, né? Que vocês trabalham com isso. Porém, nós temos um consórcio, que ele é o consórcio de imóveis, que ele é muito bom, com uma taxa administrativa muito competitiva. E o nosso consórcio... Dá para falar, não? Oi? Dá para falar a taxa de administrativo do consórcio? 14% no período de 180 meses. Então, tá, assim... eu vou aproveitar agora e fazer uma pergunta aqui para você. O Sicredi está com linha de crédito imobiliário? Não? Já abriu? Não. Porque eu sou associado e já me disseram que ia abrir, né? Sicredi não abriu? Na verdade, eu acho que eu ainda que falei para o senhor, doutor Eli, eu que era gerente do senhor lá na Jardim, vocês senhor tá lembrando aqui, ó. Então, a gente... Quando eu vi seu nome hoje, eu falei... A gente já teve treinamento para o crédito imobiliário. Então, assim, tá no forno para sair. Ainda não saiu, mas assim, a gente está trabalhando para isso, que a gente quer realmente mexer com essa parte do crédito imobiliário. Mas, por enquanto, porque o crédito imobiliário de vocês... Eu acho que eu tenho a impressão que o crédito imobiliário de vocês também vai fazer o diferencial, né, de como são as outras taxas também, né? Eu deixo fazer uma pergunta para você, que nosso tempo está estourando, tá? A Adriano Machado está perguntando, o que é CDI imobiliário? O CDI, CDI imobiliário. Na verdade, o CDI ele é uma variável da economia que ele acompanha a taxa Selic. Por que ela está falando do CDI imobiliário? Porque hoje a gente tem muitos fundos imobiliários e hoje está muito na moda no TikTok, que eles falam, o fundo imobiliário está pagando tanto, no fundo imobiliário está pagando tanto, mas tem que tomar muito cuidado dessas rentabilidades, tem que fazer realmente a análise. Porque assim, quando eles falam que o fundo imobiliário paga tanto por mês, é que na verdade eles estão falando de um valor enorme. Então assim, se você colocar lá não sei quantos milhões, vai pagar tanto que dá um salário de, sei lá, 9, 10 mil. Então, assim, eu já vi muitos desses vídeos, mas tem que tomar cuidado com essa parte do fundo imobiliário. É bom, é muito bom o fundo imobiliário, mas tem que saber em qual fundo você vai aplicar. E tem que ter essa carteira diversificada de investimentos. Então, assim, eu vou aplicar na parte de fundo imobiliário, mas eu tenho a minha reserva de emergência. Então, tem que ter essa reserva de emergência na parte da renda fixa, para poder partir para os fundos de investimento. Então, essa parte aí é bem legal a gente fazer uma análise bem estruturada para fazer uma diversificação de carteira. Mais alguma pergunta? O senhor estava falando, eu posso Quanto tempo nós temos? Nós temos 4 minutos. Então tá, eu vou puxar um pouquinho esses 4 minutos para o meu peixe aqui do Sicredi, porque eu falei bem rápido da cooperativa,
E assim, deixar só uma coisa clara, que muita gente fala assim, ah, mas a cooperativa não é igual ao banco, não tem. Então, assim, como eu falei, nós temos todos os produtos na prateleira, nós mexemos com seguro, consórcio, financiamentos, crédito. Então, nós temos todos os produtos na prateleira. A parte de investimentos, nós somos muito fortes nessa parte de investimentos, além de nós, gerente de relacionamento, nós temos uma especialista em investimentos, então nós fazemos carteira diversificada, vamos até o associado para a gente poder analisar qual que é o perfil do associado e dar a melhor indicação, tá? E o Sicredi, como ele é cooperativa, nós temos a conta capital. Isso daí eu acho muito legal eu deixar claro para vocês, por quê? Porque o Sicredi ele trabalha com recurso próprio. Então, por isso de tanta solidez do Sicredi, por isso que o Sicredi ele cresce tanto, por ser cooperativa, porque todos cooperam para que a gente possa crescer juntos. E nós temos um propósito muito grande de relacionamento com o nosso associado. Então, esse relacionamento, a gente está próximo de vocês, a gente está ajudando vocês, a gente está dando orientação financeira, a gente está dando uma orientação de investimentos. Então, pode contar conosco, sim, nós somos bem abertos. Eu sou agora da agência Zaran. Eu convido o senhor para ir lá, para conhecer nossa agência também. Convido todos os participantes da live. Estamos lá de braços abertos para vocês irem lá, mesmo que não forem associados, mas tirar dúvida conosco, perguntar dos investimentos. A gente monta essa carteira antes da abertura da conta para vocês verem. Eu fiz até uma simulação, doutor Eli, eu tomei a liberdade de fazer uma simulação só para ter uma ideia de como o investimento no Sicredi, ele tem um diferencial. Porque quando a gente é sócio, a gente tem a divisão de resultados. Então, tudo que você faz dentro da cooperativa, você recebe uma porcentagem de volta de divisão de resultados. Por quê? Porque a empresa é sua e ela divide entre os associados. Para o senhor ter uma ideia, um investimento em 6 meses de R$ 30.000, além da rentabilidade dele, ele dá de distribuição de resultados R$ 197. Então, ele acaba tendo uma rentabilidade maior. Se esse investimento for de 50 mil, ele vai dar R$ 300 só de divisão de resultados. Ou seja, é R$ 300 a mais de rentabilidade do que outra instituição. Por ser sócio, por ser dono. Isso é muito legal. Entendi. Tá. Isso aí é importante. Até 1 minuto. Eu queria agradecer, Elvira. Eu sei que você não conseguiu falar tudo que a gente precisava falar, mas e nem você vendeu todo o teu peixe. Mas eu tenho uma coisa que eu quero deixar para você e deixar para os nossos colegas corretores de imóveis, aproveitar essa deixa da Elvira, vocês poderem fazer essa parceria, abrir conta no Sicredi, que nós já fizemos uma campanha uma vez, vários corretores abriram conta lá, entendeu? Legal. Vamos estreitar esse relacionamento e aí, com isso daí, a gente poder também dar uma ajuda para o corretor de imóveis, para ele mudar a maneira dele trabalhar a vida financeira dele, certo? Queria agradecer em nome da diretoria, em nome de todos os corretores de imóveis, e dizer que estamos aqui, portas abertas, tá? E vamos trabalhar essa nossa parceria, porque o Cresce trabalha com várias parcerias e podemos ver o que você pode arrumar de especial para o corretor de imóveis lá junto ao Sicredi, tá? Uma facilidade. Vamos estudar isso aí e aí a gente depois passa para ele. Dentro dos nossos convênios que nós fazemos, vamos fazer um convênio com o Sicredi também, para que a gente possa ajudar o corretor. Muito obrigado. E você tem 30 segundos, eu acho que talvez caia, para você fazer suas considerações finais. Não, eu agradeço muito, agradeço a presença de todos, agradeço também, doutor Eli, pela abertura e pela confiança no Sicredi. Então, realmente, nós estamos de braços abertos e queremos muito essa parceria, sim. Vamos estreitar, sim, vamos ver o que a gente consegue de melhor para os corretores e para vocês aí, que também, eu não sei se tem somente corretores dentro da live, mas, assim, vamos ver o que a gente consegue melhor para esse nicho que a gente está trabalhando aí nessa live. Obrigado.
tá? Queria agradecer também a Simone, nossa vice-presidente também, que foi quem fez contato contigo também, tá? Isso. Apesar da gente já se conhecer, foi um prazer vê-la e agradeço a Prazer em você. revê-lo. Vem tomar um café conosco aqui, tá Vou bom? sim, doutor Eli. Grande abraço a todos que estão participando e até a próxima live no dia 25, com saúde mental. Abraço, Elvira. Obrigado, hein? Abraço, doutor Eli. Obrigada.